Você tem percebido que o seu filho se recusa a comer determinados alimentos ou às vezes até chora na hora de comer? Isso pode ser seletividade alimentar. E a gente preparou um podcast especial para falar sobre esse assunto. Quer saber como superar essa fase? Então assiste o nosso programa que está começando agora. Roda a vinheta. Chegou a hora da sua consulta marcada. Aqui no podcast da Unimed Vitória, a receita é simples. Informação onde você estiver. Não é fácil lidar com a seletividade alimentar de crianças, mas fica tranquilo porque isso tem solução. E para ajudar a gente a desvendar esse assunto, a gente trouxe aqui no Consulta Marcada de hoje a doutora Heloísa Helena Ramos Gonçalves, que é pediatra da Unimed Vitória. Seja muito bem-vinda, doutora, ao seu novo consultório aqui por um dia. Muito obrigada, Maíra. Então, como você falou, né? Seletividade alimentar. Lidar com a alimentação de um filho é sempre uma preocupação para a mãe, é sempre um desafio. E quando vem a questão do meu filho não quer comer, meu filho não come, fica todas as mamães ficam muito preocupadas por conta do crescimento e desenvolvimento da criança, não é? Então, é um tema que em algum momento da vida qualquer mãe vai passar com seu filho. Pois é. E por isso, doutora, eu queria começar te perguntando o que é a seletividade alimentar? Como é que os pais podem identificar se os filhos estão passando por essa etapa? Então, Maíra, a seletividade é um problema na alimentação e pode ter algum desses sinais que eu vou elencar aqui, não é? Então, é aquela criança que não quer comer nada. Outra situação é aquela criança que quer selecionar o que vai comer. Eu só quero comer batata com arroz, que não tem nada, né? Sim, só quero comer só carboidrato. Ou então só quero comer isso e aquilo. E a maioria dos casos de exclusão do que a criança não quer vão ser frutas e legumes e hortaliças. Importantíssimos, né, doutora? Contém vitaminas, né? E são importantes, não é? E aí, não é somente não comer frutas e legumes que é a seletividade. Tem outras situações também. Tem situações que você também pode identificar a questão de seletividade quando a criança, na hora da refeição, ela só chora. Sabe aqueles que nem sabem falar ainda? Sim. Só choram, recusam, ficam irritados, não é? Também é uma questão de seletividade. Tem crianças que passaram, às vezes, por UTI, que foram sondadas, né? Alimentadas por sonda, então tiveram uma experiência sensorial com a boca, com o trato digestório, difícil. Então, elas têm um trauma, às vezes, de fazerem refeições. Ou aquelas que tiveram um engasgo, não é? Mas lembrando, assim, que tem crianças que passam por um momento de seletividade e depois até vencem aquele momento, não é? Então, é importante se ela não observar se não tem interesse pela comida, não é? A dificuldade em aceitar o novo. Também é uma questão, eu vou te falar depois sobre a neofobia, a dificuldade em aceitar um novo alimento. É também uma questão de dificuldade alimentar que pode encaixar na seletividade. E a seletividade, essa escolha, preferência por alguma comida, não querer outra comida, começa a partir de que idade, doutora? Porque, pelo que eu entendi, não é só quando a criança já consegue falar nem nada, né? Pode começar antes até. Sim. A questão da dificuldade alimentar pode acontecer em qualquer momento, até mesmo na introdução alimentar, que é feita no 6º mês, a introdução alimentar de sólidos, tá certo? Então, mas nós temos um pico no 2º ano de vida, quando a criança começa a ter alguma autonomia, que as mães falam, já está independente, já está escolhendo. Não, não é independência, é uma autonomia. A criança já decide se quer abrir a boca ou se não quer, não é? É verdade. De rejeitar ou não, de falar. Ela já pode jogar no chão. Então, por volta de 2 anos, a gente vê bastante isso aí no consultório, no dia a dia, não é? E lembrando que pode ser passageiro. Nem toda dificuldade alimentar pode causar um transtorno grave. Não, pode ser passageiro. Por isso que tem que ter muita paciência, não é? Mas, doutora, qual que é a consequência se os pais, se os responsáveis não prestarem atenção nessa seletividade ou até cederem? A criança não quer comer aquilo, tudo bem, ele não quer comer, vou dar o que ele quer. Tem um risco se isso acontecer repetidamente? Então, tem sim. O risco é a questão do crescimento, do desenvolvimento da criança, porque ela precisa não só de proteínas, precisa de vitaminas, de carboidrato, ela precisa de uma alimentação
né? Balanceado, uma boa alimentação, Sim. né? Uma coisa saudável, não é? E o pai que está acompanhando a sua criança, ele tem que estar atento a todos esses sinais que podem levar a um transtorno que pode perpetuar para a vida adulta. Então, tudo se ensina desde o começo. É isso aí. O que eles aprendem agora, no comecinho da vida, vai se refletir lá na frente. E essas, né, essa abordagem que você fez, o que os pais não podem fazer? É somente... Bom, primeiro é não ficarem nervosos, não criar ali um campo de batalha na hora da refeição. Outra coisa errada que a gente vê é dar o leite, a mamadeira, com a criança dormir. Não comeu, não almoçou, vou esperar ela dormir para tacar a mamadeira para ela dormindo. Porque não é assim. Comer faz parte do desenvolvimento. O comer, ele é aprendido. A criança, ao nascer, ela já sabe sugar, se alimentar. Sim. Mas o comer depois, ele tem que ser ensinado. E vamos ensinar da melhor forma, porque vai repercutir na vida adulta também. Sim. Então, assim, enganar, vou te dar uma guloseima, um biscoito, você não vai comer agora, então toma isso aqui, sabe? Ou ficar extremamente nervoso. Isso atrapalha muito, ficar muito ansioso, tá? Fazer trocas. Outra coisa super errada, colocar distrações. TV, né, telas, colocar celular, distrair. Inclusive, gente, vamos falar aqui, aquela questão do aviãozinho, de dar na boca, a criança abriu a boca e tá errado. A criança, ela tem que aprender a comer aproveitando ali aquele momento para saborear, para fazer uma experiência sensorial, uma experiência da textura, do sabor, não é? Então, ela tem que comer sabendo que ela está comendo. Não enganar a criança com um aviãozinho, abrir a boca e tá. Fica até meio traumático isso. O comer não enche a barriga. O comer, o alimentar uma criança e a criança comer, ela tem que ter sensações boas, porque isso fica na memória da criança. E não force a criança a comer. Lembre-se que é um novo. É à medida que você vai oferecendo várias vezes, é que a criança vai aprender a comer. E era isso que eu ia te perguntar justamente, doutora. Tem como superar a seletividade alimentar no dia a dia? O que o pai pode fazer? A gente falou um pouco do que não fazer. Do que não fazer. E o que fazer? Primeira coisa, conhecimento, determinação e paciência. Eu sempre falo assim, o conhecimento das mães, dos cuidadores, os empodera a saber como lidar com seu filho em cada situação. E na situação da alimentação também. Ele tem que ter conhecimento. Tá certo? Conhecimento de quê? Dos nutrientes que tem em cada alimento, a necessidade do tipo de refeição que está dando daquele momento e muita paciência. Não é porque você já sabe comer que a criança já vai colocar na boca de uma vez. Nós temos, todos nós, desde já nascer, uma preferência por coisas mais adocicadas, tá? Não estou falando de açúcar, que até 2 anos não é açúcar. Mas temos essa preferência, a criança não conhece açúcar. Então, o novo, ele tem que aprender. Então, o sal, não é? A questão do ácido, tá certo? O azedo. Do azedo. É um aprendizado, não é? E por que a gente não é respeitoso com a criança? Né? Imagina você ir lá para o Nordeste comer buchada de bode. É verdade. Você vai mexer com garfo para lá, para cá, tá certo? Vai estranhar a textura, o cheiro. Olhar. Depois você vai comer e se você gostar, você vai comer sempre. Então a paciência está aí, em esperar a criança aprender. Uma dica que eu falo é assim, eu não gosto disso. Não, para a criança. Não é que você não gosta, é que você não aprendeu ainda. Você vai aprender. Você não quer fazer 3 anos, não quer fazer 4, você ainda vai aprender. É verdade. Entendeu? Que criança gosta de dizer que está grande, que está crescendo, né? Então, exatamente. Você ainda vai aprender. Então, aí está a paciência, Com entendeu? certeza. E é importante a gente conhecer assim, o comportamento da criança, como eu estou falando aí agora, do que ela querer aprender. A questão da neofobia, a fobia pelo novo, tá? Sim. Imagina, não sei se você já foi para a Tailândia, e lá a gente... Né? Lá come-se muito gafanhoto frito, essas coisas assim. Esses países asiáticos. Você chegando lá, você vai estranhar, você não vai comer. Mas se você for morar lá, você passar o mês lá, seus amigos estão comendo aquilo com tanto gosto, não é? Que uma hora você vai experimentar. E aí você vai gostar ou não e vai continuar comendo. Por que não sermos respeitosos com as crianças? Vamos oferecer.
São várias vezes oferecendo. Não é a primeira vez que você oferece uma coisa para a criança que ela já vai querer comer. Olha, fala-se que são 20 exposições daquele mesmo alimento em dias diferentes até ela aprender a Nossa, comer. doutora, então assim, a criança não tá aceitando brócolis. Hoje, Não desisto na primeira vez. Não. Até 20 vezes eu ainda consigo expõe ali insistir. várias vezes. Uhum. Eu gosto muito de falar da vida mesmo para entender. Com certeza. Eu amo até hoje comer camarão pitu, que é uma lagostinha da água doce. Aham. Toda a vida gostei. E aí, a gente comprava muito camarão pitu lá em Piúma, né? E fazia, e eu comia aquilo com tanto gosto. E a minha filha caçula só falava assim, credo, mãe, bicho feio. Mamãe tá comendo bicho feio. Mas, gente, eu comia com tanto gosto, que eu chegava a fechar o olho para chupar aquelas puanzinhas, sabe como? Sim. Meus filhos, a Núbia, que é a minha caçula, ama camarão pitu até hoje. Porque ela viu a mãe comendo com gosto. Então, é assim, pais. Comam com prazer, com gosto. Esquece a briga na hora da refeição. Porque seu filho vai copiar. Isso na neurociência chama-se neurônio espelho. É o exemplo, É o né, doutora? exemplo. Criança aprende pelo exemplo. É uma coisa que a gente sempre ouve falar. Ele te vendo comer, comendo com gosto, ele vai comer com gosto também. E a senhora tocou num ponto importante que eu queria saber. Na hora da refeição, a criança não tem que comer sozinha, então. É ideal que os pais estejam comendo junto também nesse momento. Porque eu vejo sempre crianças, às vezes, numa cadeirinha, sozinha, comendo, né? A cadeirinha para a criança, ela precisa de estar sentada numa criança pequena, né? Até antes de 2 anos, até 1 ano e 8 meses, 2 anos, ela precisa estar sentada assim na cadeirinha. Mas o importante é fazer a refeição junto. Porque em família, ele vai ver você comendo e vai comer, tá? Porque essa questão de ter uma cadeirinha separada, uma mesinha separada, uma cadeirinha para a criança comer separado, tá errado hoje. A gente sabe, ela tem que estar participando ali da comida, tá certo? Entendi. Tanto que na introdução alimentar no 6º mês já se fala para dar a comida que a família está comendo. Com certeza. Entendeu? E ele seguiu o seu exemplo. Isso é muito importante, essa questão. Tem outras formas, doutora, da gente colocar a criança, inserir ela nesse mundo, assim, de novos alimentos? Por exemplo, é legal colocar a criança para te ajudar a cozinhar, de repente, algumas coisinhas mais fáceis? Leve a criança para a cozinha. Deixe ela lavar uma fruta, lavar um legume, né? Para te ajudar ali. Lógico, deixa mexer, se não for uma coisa no fogo, que seja perigoso. Deixa ela participar. Participar também de arrumar a mesa. Vamos botar aqui, ó, aqui senta quem? Então, vamos botar o prato do papai. Isso para as crianças maiores, conforme a idade. Faça a criança participar. Outra coisa também é chegar no verdurão, ou quando for fazer as compras, deixar a criança, olha, o que é isso aqui? É cenoura. Cenoura é legal, não é? Cenoura faz o quê? Vai ficar forte, não sei o quê. Então, fazer a criança, inserir a criança nesse movimento. Doutora, tem uma outra coisa que os pais ficam muito em dúvidas também. No momento que a criança começa a ir para a escola, ela conhece outros coleguinhas, que tem um outro tipo de alimentação. E aí, como faz para conseguir equilibrar? Porque a criança, eu acho que tem um pouco de equilíbrio também. Né? Uma hora ela vai querer comer alguma coisinha, né, que não faz tão bem. Como é que faz quando a criança começa a interagir com o mundo, assim, conhece um mundo novo? Sempre conversar. Não é? É uma fase também importante quando entra na escola. Hoje também nas escolas se comentam também, as mães, até em grupos de mães, combinam, vamos levar mais fruta, vamos levar isso. Eu vivi essa experiência agora, estava em São Paulo e minha sobrinha falando assim, ele não estava aceitando. Eu falei assim, vamos todo mundo hoje combinar de levar maçã. Que entendeu? legal. Que aí faz aquele movimento. E levando, criança é muito curioso, ele vai ver o outro comer. Hoje as mães têm consciência, né? Escolas públicas são servidas as refeições lá iguais para todos, né? Mas nas particulares que pode levar o alimento, as mães também estão se combinando, estão tendo consciência dessa necessidade, né? Sim. E existem cardápios de lancheira saudável que levar. A apresentação também, sabe, Maíra, dos alimentos, não é? Com Vamos criar certeza. o ovinho, faz um barquinho, bota uma bandeirinha. Isso é muito legal. Não é? Pode cortar a cenourinha para levar para a escola, cortar a cenourinha, ele comer com um molhinho. Pegar o sanduichinho que vai fazer, bota o olhinho no sanduíche, a boquinha, faz um desenho, tem até as forminhas de cortar o pão de forma, né? É verdade, tem é a forminha do verdade. Mickey, assim, faz aquela coisa lúdica para estimular a criança. Entendi. Doutora, eu te perguntei quando pode começar a seletividade alimentar e quando termina. Tem uma fase em que termina ou não? Pode ser em qualquer etapa? Pode ser em qualquer etapa. Tem até adultos seletivos, Com né? certeza. Pode ser em qualquer etapa.
esse é o X da questão da importância de identificar desde o início. Uhum. E não assim, não fazer bullying em casa com a criança por causa disso. Bullying está na família. Ele não come isso mesmo, não. Eu falei assim, não, ele não aprendeu ainda a comer isso. Exatamente. Entendeu? Porque tudo fica na memória. E experiências ruins, esse chamar a atenção, esse menosprezar a criança porque não come, ele é assim mesmo, ele não come, isso vai ficando na memória. Forçar, comer, você está entendendo? Olha, eu sou assim, vítima disso. Coitada da minha mãe, ela sempre fez o melhor. Mas com 6 anos ela me forçou a comer ovo no meio da sopa. Eu tenho pavor ao ovo. Mas Entendeu? Porque isso fica na memória. Com certeza. Né? Então, o comer gera memórias afetivas. Então, vamos gerar memórias afetivas boas. Então, pare de brigar na hora da comida. Tá certo? Entender, doutora, que às vezes a criança não vai realmente gostar de alguma coisa. Mesmo com insistência. Como nós também. É humano. É né? humano. É humano. Não é? Entendi. É humano. Com certeza. E muitas vezes a criança vai fazer o não querer comer até para chamar a atenção. Sabe, quando isso aí nasce é um muito irmãozinho, ou ela está com algum problema na escola, com alguma situação, ela não sabe expressar esse sentimento. Então, ela pode expressar isso com uma rejeição ao comer. Entendi. É sempre para o pai ficar de olho ali naquele contexto todo, né? E olha aí a importância de comer junto. Você também vai estar observando nesse momento o que pode estar acontecendo emocionalmente com seu filho. Com certeza. Quantas refeições é ideal por dia, doutora? Olha, não é que varia da idade, mas geralmente é ao acordar, não é? Depois uma fruta antes do almoço, tá certo? O almoço, depois um lanche da tarde, o jantar e uma ceia. Se a criança ainda sentir fome, Se a criança né? sentir fome. Tá ótimo. Doutora Heloísa, a gente está chegando no final do Consulta Marcada, mas antes da gente encerrar, eu queria que a senhora deixasse um recado assim, principal. O que as pessoas, os pais, não podem sair desse podcast sem saber, doutora Heloísa? Olha, na hora da refeição, todo mundo tem uma função na hora da refeição. Então, aprendam isso. Então, na hora da refeição, cada um tem a sua responsabilidade. Desde 2 aninhos, você pode falar do seu filho que ele vai entender. Olha, na hora do papá, a mamãe, o papai ou o cuidador, a vovó, decide, tá certo? Aonde nós vamos comer, a que horas nós vamos comer e o que eu comprei no mercado para colocar aqui na mesa, tá? Então, os pais adultos vão decidir quando comer, onde comer, se vai ser na casa da vovó, se vai ser aqui em casa, se vai ser num restaurante, tá certo? E quais os alimentos que eu vou servir hoje. Mas a criança também tem a sua responsabilidade. E aí, entenda isso. A criança vai escolher ali dentro do que foi oferecido. Ela pode decidir dentro do que foi oferecido. Ela não é obrigada a comer tudo que foi na mesa, mas dentro do que foi oferecido, ela vai escolher ali o que ela pode comer, tá certo? Ela vai decidir se ela irá comer. E já aprender a consequência. Se não comeu naquela hora, não tem depois. Depois é só na próxima refeição, tá certo? E quanto ela vai comer? É importante a gente respeitar a saciedade da criança, entendeu? Então, essa divisão de responsabilidade na hora da refeição é muito bacana de se fazer e explicar à criança, tá? E ficarem atentos aos sinais, não é? De que a criança pode ter ou não de seletividade alimentar. E, Maíra, quando procurar um profissional da saúde para ajudar, ou pediatra ou nutricionista. Se você está preocupado que a sua criança está seletiva demais ou não quer comer, isso pode atrapalhar no desenvolvimento, se for a longo prazo. Então, o pediatra, colocando na curva do crescimento, pesando, medindo, fazendo essa avaliação, a nutricionista, né? Fazendo a avaliação nutricional do corpinho, que ele come tem um bom valor nutritivo, não é? Então, às vezes, precisa de estar monitorando isso. Mas, olha, sempre vai ter um momento da vida em que vão ter alguma seletividade. Mas passa, e com paciência e determinação. Com nossos filhos, com as crianças, a gente tem que ter gentileza e firmeza. Hora de comer é de comer, mas vamos ser gentis e entender todo o processo do desenvolvimento da criança. Tá ótimo, doutora Heloísa. Muito bom ter a senhora aqui com a gente. Espero que volte mais vezes. Pode chamar. Gente, a gente está acabando agora o Consulta Marcada sobre seletividade alimentar, mas na semana que vem tem muito mais assuntos sobre saúde. Você quer participar? Quer saber sobre algum tema? Manda um e-mail para a gente então. Nosso e-mail é o consultamarcada@unimedvx.com.br. Até lá então. Essa foi a sua Consulta Marcada.
Te esperamos no próximo episódio. Unimed Vitória.